Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre geometria plana. Eu vou dar uma ênfase um pouco maior no triângulo, nos triângulos, né? Aí a primeira coisa que nós podemos observar sobre os triângulos os triângulos são compostos por três vértices. A base pode ser qualquer um dos lados para o cálculo da área do triângulo. A altura respectiva, a altura representa a perpendicular a partir do vértice oposto à base. Observe, nós dissemos que um triângulo ele tem três vértices, certo? Que são vértices, são esses pontos de ligação entre as duas semi-retas. E depois nós falamos também que a base pode ser qualquer um dos lados, ou seja, o lado AB pode ser base, o lado BC pode ser base e o lado CA pode ser base. Você pode girar esse triângulo aqui e deixar na parte de baixo, na parte inferior, qualquer um dos lados. Ou seja, nesse momento, qualquer um dos lados pode ser base. E a altura é a perpendicular formada com a base, ou seja, eu giro, imagine aí, e no nosso primeiro caso aqui, BC é a minha base, e aí eu faço o que? A minha altura é a perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a base. Isso aqui é a minha altura. Ela vai sair do vértice oposto à base e vai tocar na base de forma perpendicular. Isso aqui é a altura do triângulo. Todo triângulo tem a altura calculada basicamente dessa forma. E aqui eu venho falando o seguinte: como existem três bases possíveis, que foi o que eu acabei de explicar, eu posso girar esse triângulo e colocar a base em qualquer um dos lados, existem também três possíveis alturas. Veja bem, se eu pegar esse lado AC e girar ele ficar aqui embaixo, a minha base, a minha altura vai ser esse segmento de reta que formará uma perpendicular com o lado AC. Se eu girar mais uma vez e deixar o lado BC aqui embaixo, a minha perpendicular agora vai sair do ponto C, do vértice C, e vai até a minha base, sempre formando um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a minha altura. A principal característica sai do vértice oposto à base e forma um ângulo de 90 graus com a base. Por que forma um ângulo de 90 graus? Porque eu poderia sair do vértice e formar ângulos aqui que não fossem 90 graus. Então, não seria altura, seria algo maior que a altura. As somas dos ângulos internos de um triângulo sempre somam 180. Ou seja, se eu pegar todos os ângulos, né? Porque um triângulo aqui dentro ele forma ângulos. Eu estou com esses ângulos aqui dentro e todos eles têm um determinado valor, que nesse nosso exemplo aqui é 60 graus, mas poderia ser 90, como é o caso do triângulo retângulo, poderia ser 120, poderia ser 45. Então cada ângulo vai ter o seu valor e a soma de todos eles vai dar 180. Observe no nosso caso particular: 60 mais 60 mais 60, 180. Essa é a principal característica de um triângulo. A soma interna dos ângulos formam 180 graus. Aí nós vamos falar um pouco sobre a soma externa. A soma dos ângulos externos sempre resulta em 360. O que seria esse ângulo externo? Observe que na aula sobre ângulos foi falado do ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo que ele forma 180 graus, certo? Então nós temos aqui, daqui até aqui 180 graus. O ângulo externo ele é caracterizado porque ele é o complementar, é o suplementar do ângulo interno do triângulo, ou seja, eu tenho o ângulo interno mais um ângulo externo, que é suplementar a ele, forma 180 graus. E eu estou dizendo o seguinte, que se eu pegar este ângulo
mais este ângulo, mais este ângulo, para qualquer triângulo, e somar esse, mais esse, eu vou ter 360 graus. Mais uma vez, no nosso caso particular, nós temos 120, mais 120, mais 120. Somando-se os três, nós temos 360 graus. Os vértices do triângulo, ou seja, o ponto onde os segmentos se encontram, são representados por letras maiúsculas. Ou seja, ó, eu tenho essa semi-reta e tenho essa semi-reta. Esse ponto aqui de encontro, que é chamado de vértice, ele é representado por uma letra maiúscula, sempre. Ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Já os lados, representados por letras minúsculas, ou seja, o que é o lado? O lado é de um vértice até o outro, esse segmento de reta forma um lado. Esse aqui é o lado B do triângulo, esse aqui é o lado A do triângulo, esse aqui é o lado C do triângulo. Então sempre preste atenção no seguinte: os vértices são representados por letras maiúsculas, todos eles. Os lados são representados por letras minúsculas, certo? Condição de existência de um triângulo. Observe o seguinte, não basta eu te dar 3 segmentos de reta para você formar um triângulo. Existe o caso especial, onde esse triângulo vai existir. Aqui eu tenho, para um triângulo, para construir um triângulo não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir condições de existência, que foi o que eu falei. A primeira condição de existência é a seguinte: para ser um triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois. A outra condição de existência é o módulo da diferença entre dois lados precisa ser menor que o lado restante. Bom, a primeira afirmação me fala o seguinte, que eu tenho a soma de dois lados, qualquer um dos lados, a soma de dois lados tem que ser maior do que ele. Pense comigo, ó. Eu tenho aqui o lado A. O lado A é esse lado aqui, certo? Eu estou dizendo que, no primeiro caso, que a soma de B mais C, que são os outros dois lados, tem que ser maior que o lado A. Ou seja, lado B mais lado C tem que ser maior que o lado A, se eu somar. E na segunda condição, eu estou dizendo que se eu pegar o lado C menos o lado B, ou o lado B menos o lado C, e fizer a diferença, né, subtrair um lado pelo outro, tem que ser menor que o lado A. E eu estou colocando um módulo aqui justamente porque isso só faz sentido se for um número positivo, porque eu estou tratando aqui de uma distância. A distância ela nunca é negativa, ela sempre é um valor positivo. Então eu coloco um módulo porque eu garanto que esse valor aqui sempre vai ser positivo. Para elucidar um pouco mais, eu vou mostrar a vocês uma construção de um triângulo. Exemplo: imagine um triângulo formado pelos seguintes segmentos: AB igual a 16, BC igual a 20 e CA igual a 30. Ou seja, esse é o nosso triângulo. Ele aqui já está formado, bonitinho, mas eu preciso saber o que? Se esses valores que estão aqui, de fato, formam um triângulo. Porque eu posso fazer um triângulo e colocar valores aqui para enganar vocês, e esses valores não geram um triângulo, certo? Porque esse 16 aqui nada mais, nada menos é que esse comprimento aqui, ó. Eu estou dizendo que esse comprimento vale 16, aí pode ser 16 centímetros, pode ser 16 metros, 16 quilômetros, isso não importa. O que importa é que é 16. 16 o quê? Centímetros, metros. 20, a mesma coisa. 20 de comprimento. 30, a mesma coisa.
Vamos observar agora se esses três valores de lado que eu passei aqui, eles formam de fato um triângulo. Eu vou pegar inicialmente o lado 16 e o lado 20 e vou colocar a diferença. 16 menos 20 tem que ser menor que 30, porque a diferença entre dois lados tem que ser menor do que o módulo, né? Tem que ser menor que o terceiro lado. 16 menos 20 tem que ser menor que 30. E também eu tenho que 16 mais 20 tem que ser maior do que 30. É isso que está querendo dizer aqui, ó. 16 menos 20 tem que ser menor que 30 e 16 mais 20 tem que ser maior que 30. 16 menos 20 é menos 4. Lembra que eu falei que o número não pode ser negativo, por isso módulo menos 4. O módulo de menos 4 tem que ser menor que 30 e 30 tem que ser menor que 36. Isso aí nós temos o que? O módulo de menos 4 é 4. 4 é menor do que 30, que é menor que 36. Primeiro ponto, ok. Eu tenho que esses três números parecem ser o triângulo. Vamos verificar agora o segundo vértice, o segundo lado. Eu quero dizer o quê? Que 20 menos 30, esses dois lados, a diferença desses dois lados tem que ser menor que 16. E também a soma desses dois lados tem que ser maior que 16. Fazendo as continhas, nós temos o módulo de menos 10 tem que ser menor que 16 e tem que ser menor que 50, porque 20 mais 30 é 50. O módulo de menos 10 é 10. Eu tenho que 10 é menor que 16, que é menor que 50. Perfeito. Mais uma vez, comprovamos que isso aqui parece ser um triângulo. Vamos verificar o terceiro e último caso. 30 menos 16 tem que ser menor que 20. E 20 tem que ser menor que 30 mais 16. Dessa primeira parte, eu obtenho que o módulo de 14 tem que ser menor que 20, que tem que ser menor que 46. De fato, tirando o módulo aqui, eu tenho que 14 é menor que 20, que é menor que 46. Ou seja, tudo ok. Então, isto aqui, esses três segmentos de reta com esses respectivos valores, eles formam de fato um triângulo. Eu tenho um triângulo que ele existe, né? A condição de existência dele foi satisfeita. Agora imagine o seguinte, se eu tivesse colocado aqui em vez de 30, fosse 50. Eu teria 16 menos 50 dá 34. 50 menos 16 dá 34. Então ficaria 34 menor que 30, menor que 20. E isso não existe. Aí isso aqui deixaria de existir. Mas no nosso exemplo aqui, tudo ocorreu perfeitamente e esse triângulo ele existe. Logo, podemos verificar a existência do triângulo. Exato, né? Aqui agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a classificação dos triângulos. Existem dois tipos de classificação possível. A classificação quanto aos lados e a classificação quanto aos ângulos. Na classificação quanto aos lados, vou voltar um slide para vocês verem. Nós temos que falar que o triângulo é isósceles, é equilátero, escaleno, de acordo com o tipo de lado que ele tem. E nós temos três classificações possíveis: equilátero, isósceles e escaleno. O primeiro tipo que eu coloquei para vocês verificarem é o equilátero. O triângulo equilátero ele é muito simplesinho. Você olhou, basicamente você tem uma noção que ele é um triângulo equilátero. E ele é caracterizado por duas coisas. O triângulo equilátero é o tipo de triângulo que possui os três lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Tem os três lados congruentes, né? Iguais é uma forma de se falar, mas o correto é se falar congruente. Isso só acontece pelo seguinte: se eu estou dizendo que esse lado é igual a esse lado, está incorreto, porque um segmento de reta está inclinado assim, o outro está assim, o outro está deitado. Então não é correto falar que é igual. Congruente quer dizer que eles têm a mesma medida.
Além dos lados, os ângulos internos desta figura apresentam a mesma medida, três ângulos de 60 graus, os quais totalizam 180. Lembra que eu falei que a soma interna do triângulo sempre vai ser 180? Se você pegar uma questão e tiver lá três ângulos e a soma dos três for maior que 180 ou menor que 180, descarte essa opção. Ou a questão tem erro, ou então não é um triângulo. Quem fez a questão quer enganar você. Então observe o seguinte, no triângulo equilátero eu tenho todos os lados iguais e também eu tenho todos os ângulos iguais. Que no caso particular do equilátero sempre vai ser 60 graus, certo? Isso é uma coisa também de se observar. Se o avaliador lhe der um triângulo equilátero e o ângulo interno aqui não for 60 graus, não existe. Você não está com um triângulo equilátero. É qualquer outro tipo de triângulo. Agora falar um pouco sobre o triângulo isósceles. Por que isósceles? Ele tem esse nome justamente porque iso, igual, nós temos um lado igual ao outro e o terceiro lado é diferente. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Os dois lados, o lado desigual é geralmente utilizado como referência de base. Assim também podemos notar que ele terá dois ângulos iguais. Observe que geralmente o ângulo o ângulo e o lado ele está casado, né? Quando eu tenho dois lados iguais, eu tenho automaticamente dois ângulos iguais. E o triângulo equilátero ele vai ter dois ângulos iguais, que no caso é os ângulos que estão colados com a base. E aqui também eu vim dizendo para vocês o seguinte, em geral esse terceiro lado, que é o lado diferente, ele é usado como base, porque eu não posso garantir que isso aqui é a base. Eu posso girar e utilizar isso aqui como base também, não tem problema, eu posso utilizar isso aqui como base. Agora, de forma mais geral, nós utilizamos esse lado aqui como base. Por quê? Porque visualmente você tem uma figura mais homogênea, né? Uma figura mais perceptível, você consegue entender melhor que esse triângulo é isósceles. Mas, por exemplo, mais uma vez voltando às questões do Enem ou de vestibular, pode vir um triângulo cujo esse lado aqui está para baixo, né? E aí o avaliador lhe pergunta se é um triângulo isósceles. O que você vai fazer para saber se é isósceles? Se tiver dois ângulos iguais e dois lados iguais, é isósceles. Independente de como ele esteja, ele pode estar de ponta cabeça. Ele vai ser um triângulo isósceles. Aí nosso terceiro e último tipo de triângulo, classificação de triângulo, de acordo com o lado, é o escaleno. Esse é um triângulo bem bagunçado, ele não tem basicamente nada igual entre si. Triângulo escaleno é um triângulo que possui os três lados com medidas diferentes. E lógico que, como eu falei, os ângulos eles estão bem casados, então os ângulos também vão ser diferentes. Aí nesse caso aqui, você tem esse lado é maior do que esse, que é maior do que esse. Nunca você vai ter um triângulo escaleno duas medidas de lados iguais. E obviamente também de ângulo também não vai ser. Aquele bem representado, né? Os vértices A, B e C e os lados A, B e C, e eu estou com a representação de um ângulo que ele deu o nome de ângulo alfa, que às vezes também os ângulos têm nomes, né? Geralmente tem nome. Quem faz as questões coloca o nome aqui. Eu poderia fazer uma questão com vocês, colocar aqui o nome dele é alfa e colocar na questão que alfa vale 30 graus, por exemplo, 45 graus, 40 graus. Então geralmente se representa aqui o ângulo com uma letra, e essa por sua vez é uma letra grega, né?
porque o alfa é uma letra grega. Agora, nós temos o outro tipo de classificação, que é a classificação quanto aos ângulos. Acutângulo. Acutângulo vem, o som lhe fala um pouco agudo, né? Agudo. O triângulo acutângulo possui todos os ângulos internos menores que 90, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Ou seja, o que o triângulo acutângulo ele é um triângulo cujas medidas internas dos ângulos é menor que 90 graus. Então, ele é dado o nome de acutângulo. Aí nós temos também o obtusângulo. O obtusângulo o triângulo obtusângulo possui um dos ângulos internos com medida maior que 90 e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso. Aí eu pergunto, por que eu não posso ter mais de um ângulo maior do que 90 graus? Pare para pensar o seguinte: se eu tiver um triângulo, imagine a figura. Eu tenho um triângulo e eu tenho dois ângulos maiores que 90. O que acontece? A soma interna tem que dar 180. Se eu tiver dois ângulos de 91, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui 91 graus e esse aqui 91 graus. Imagine o que vai acontecer. Esses dois ângulos, só a soma deles dois já me dá 182. Ou seja, maior do que 180, então não caracteriza mais um triângulo, já passa a ser uma outra figura qualquer, mas não um triângulo. Então, sempre no obtusângulo, você vai ter um ângulo maior do que 90 e os outros menores que 90. E, por último, nós temos a classificação do triângulo, é o triângulo retângulo. Esse é um tipo muito especial mesmo de triângulo. Dê uma atenção a ele, vá na internet, pesquise sobre triângulo retângulo, sobre como resolver questões de triângulo retângulo, que esse triângulo aqui é um triângulo muito importante. Tem muitas propriedades, muita coisa é utilizada com ele. Inclusive hoje nós vamos fazer uma questão que é baseada no triângulo, não baseada, mas ela faz uso do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo cujo um dos lados é reto, ou seja, a medida é igual a 90. Geralmente no triângulo retângulo nós temos esse quadradinho aqui para mostrar que é retângulo. Se você pegar um triângulo sem isso aqui, sem esse quadradinho com um pontinho no meio, não significa que esse triângulo é retângulo só porque ele está nesse formato, certo? Pode ser que ele tenha 90,00001 grau. Ele é um pouquinho maior do que 90. Para ser um triângulo de 90, um triângulo retângulo, ele precisa ter exatos 90 graus. Então, assim, o que mostra é ou o número 90 graus ou esse quadradinho, né, aqui no cantinho com ponto, mostrando que é um triângulo retângulo. Se não tiver isso, não se deixe levar pelas duas semirretas aqui que mostra como se fosse um triângulo retângulo, pode não ser. E outra coisa, e como a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180, então os outros dois ângulos deste triângulo devem ser menores que 90. É justamente aquilo que acabamos de falar aqui do triângulo obtusângulo, né? Se eu tiver um ângulo de 90 e um outro ângulo de 90, já passou, já não é mais um triângulo, porque tem 90 e 90 é 180. Esse ângulo aqui não pode ser zero. Então, para ser um triângulo retângulo, 90 graus no ângulo reto e menor que 90 nos outros dois ângulos. Aqui agora, ó. Outra coisa que nós podemos verificar nos triângulos
é a área, né? Porque às vezes é importante você saber, você sabe a medida do lado, sabe a medida do outro lado, da base, da altura, mas você quer saber qual é a área disso aqui, qual área ocupa esse triângulo. E aí a fórmula é bem simples, ó. A fórmula da área é a fórmula que permite encontrar a área do triângulo é dada por, ou seja, tem uma fórmula já específica. A área é igual a base vezes a altura sobre 2, onde B é o valor da base, H é o valor da sua altura. Então nós temos aqui, ó, base vezes a altura sobre 2. Isso vai me dar a área do triângulo. Eu poderia ter também aqui, ó, falar que isso aqui é a base, eu daria esse valor aqui, daria o valor da altura, e aí nós teríamos a área do triângulo. Então, com a base e com a altura, você consegue encontrar a área do triângulo. Um exemplo, né, que é esse próprio aí, um triângulo com base 5 e altura 4. E aí a área desse triângulo seria o que? Vou fazer com vocês aqui, a próxima questão. Então, vou fazer a área desse triângulo com vocês, para ficar bem claro. Nós temos o seguinte, ó. Ele me fala o seguinte: é um triângulo cujo a base é 5 e a altura é 4, que é aquele triângulo que nós temos lá. Ele é um triângulo mais ou menos assim, ó. Aí ficou feio, mas enfim. Isso aqui é 4, e isso aqui, daqui até aqui, é 5. Isso centímetros, aqui também centímetros. Ou seja, a área desse triângulo é dada. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Isto é igual, ó, a minha área é igual. Quem é a minha base? 5. Eu vou colocar centímetros aqui, porque também é importante. Às vezes o Enem te cobra, não só o Enem, mas os vestibulares no geral te cobra no final a unidade de medida, e você tem que saber qual unidade de medida vai sair daqui. Então, base 5 vezes a altura, que é 4, também centímetros. Observe o seguinte, que a minha altura é igual 5 vezes 4, 20. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Ou seja, a área desse triângulo dado aqui é 20 centímetros quadrados, certo? Então nós temos a área desse triângulo igual a 20, ou seja, toda essa área preenchida dele aqui, ó, vale 20 centímetros quadrados. Agora, para não ficar assim uma coisa tão conteúdo, eu vou fazer com vocês duas questões do Enem, que é importante a gente estar sempre visualizando como solucionar as questões, né? Isso é a parte importante, porque afinal você vai solucionar uma questão na prova, tem que saber, né? Essa questão, ela é o seguinte, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. Mais pra frente eu vou ler a questão e depois nós vamos voltar pegando os pontos importantes. A figura mostra uma posição de uma técnica chamada afastamento. Ó, a posição do remo aqui, ó, é devido de uma técnica chamada afastamento. Isso não é tão importante para a gente agora. Nesta posição, os 2 remos se encontram no mesmo ponto A. Ou seja, vou usar a grafite, deixa eu ver se fica boa. Neste ponto aqui, ó, os 2 remos estão se encontrando. É como se eles estivessem assim, ó, tocou, entendeu? Eles estão tocando, então, mais ou menos, vamos imaginar que eles estão mais ou menos dessa forma, correto?
Então, nesta posição, os dois remos estão no mesmo ponto A. Isso e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Ou seja, nós temos uma extremidade aqui e nós temos outra extremidade aqui. Esses três pontos formam um triângulo, o triângulo ABC. Vou marcar aqui, né? Cujo ângulo O, se eu tenho aqui, ó, B, A, C, este chapeuzinho significa que eu estou trabalhando com este ângulo aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês aqui, ó, observe o seguinte, ó. Se eu digo B, A, C, eu quero dizer que eu estou considerando este ângulo aqui, ó, para o efeito de cálculo. Se eu falar A, B, C e o chapeuzinho estiver no B, eu estou considerando o B para o cálculo do ângulo. Então isso é importante também vocês estarem ligados, certo? Então tem aqui que BAC, o ângulo é esse aqui, ou seja, meu ângulo de cálculo é esse aqui, o A que está com o chapeuzinho, né? Certo, o ângulo ABC tem a medida de 170, ou seja, 170 graus. O tipo de triângulo converte nos pontos A, B e C. No momento em que o remador está nesta posição E. Ou seja, qual é a pergunta que ele quer? Ele quer saber que tipo de triângulo é esse aqui. Bom, ele nos dá que este ângulo aqui, eu vou fazer bem grandão, é 170 graus. Observe que se eu tenho um triângulo com um ângulo, vou chamar aqui de alfa, for maior que 90, isso aqui é o que? Escaleno, obtusângulo, é o que? Aqui nas alternativas nós temos retângulo, acutângulo, obtusângulo, novamente obtusângulo e acutângulo. Lembra, acutângulo lembra de ângulo agudo. Retângulo não é, porque o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, certo? O acutângulo não pode ser porque é um ângulo menor que 90, ângulo agudo. Então nós temos para aqui, ó, as duas alternativas, certo? Seria acutângulo, escaleno, acutângulo, isósceles. Observem agora, ó, aqui no começo da questão, aqui no segundo parágrafo, a figura mostra uma das posições, a técnica de afastamento, não, desculpa, aqui, ó, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho, certo? Esse mesmo tamanho aqui, ó, é a nossa segunda informação importante. A primeira informação importante foi o tamanho do ângulo, que já me caracterizou que é ou obtuso escaleno ou obtuso isósceles. Eu falei para vocês sobre os tipos de triângulo. Quanto ao lado, tem o triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. Tem o escaleno, que é todos os lados diferentes. E tem o retângulo, isósceles, escaleno, aí eu não me recordo qual é o nome do outro. Mas enfim, no nosso caso, é um triângulo escaleno, isósceles. Por que isósceles? Porque eu tenho dois lados iguais. Isósceles significa o quê? Dois lados iguais. Iso, para os nossos casos aqui sempre vai ser igual. Iso, igual. Então, nossa resposta tá até com as letras diferentes aqui, seria o I. Obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90, e isósceles. Por que isósceles? Porque os dois remos têm o mesmo tamanho. Se eles dois têm o mesmo tamanho, eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Isso é o que? Um triângulo isósceles. Certo? Então, a nossa primeira questão foi finalizada. Não precisou nem fazer cálculo, foi só a percepção. Então, veja que o Enem também traz questões que você não precisa fazer cálculo. É só observar,
ter o olhar para saber onde é que tá onde estão as informações importantes. Por exemplo, aqui o tamanho do remo ser igual a informação muito importante. Bom, pessoal, eu estava gravando e acabei não me atentando que não estava visível para vocês as duas últimas questões. Bom, então como falei, ó, a alternativa correta é a alternativa I, obtus ângulo isósceles, certo? Foi só porque estava um pouco cortando, não deu para visualizar direito, aí eu queria só fazer essa correção. Um abraço, pessoal.